E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez em outro vídeo do site controlautomaticoeducação.com. O meu nome é Sérgio Castanho e no vídeo do dia de hoje a gente vai entender e aprender como é que funciona o teorema de valor final. Este vídeo aqui é a versão em português de meu vídeo em espanhol. Lá na descrição do vídeo eu vou te deixar o link para meu site, onde você vai encontrar toda a informação que nós vamos ver neste vídeo e vai achar um monte de exemplos e exercícios, todos aplicados ao teorema de valor final. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Para começar o nosso estudo sobre o teorema de valor final, vamos ver uma resposta de um sistema, no caso um sistema de primeira ordem. Quando a gente consegue ver a dinâmica desse sistema, a gente sabe que nós vamos ter uma condição inicial que vamos conhecer como o valor inicial do sistema. Vamos ter outro vídeo onde vamos falar sobre aquele valor inicial e também estamos vendo que o sistema vai chegar num valor final. Ou, como é conhecido, vai chegar num estado estacionário. No exemplo aqui, esse sistema está se estacionando num valor igual a 1. A ideia então do teorema de valor final é saber qual é o valor estacionário do sistema depois de nós perturbar a entrada de nosso modelo dinâmico. Aqui no gráfico do comportamento do sistema que a gente tem, estamos vendo que nós vamos chegar num estado estacionário num tempo igual a infinito. Esse tempo infinito nos indica que nós devemos dar um tempo adequado ao nosso sistema para que ele consiga atingir o estacionário. No caso do exemplo, o tempo infinito, a gente poderia considerar um tempo 8 ou um tempo 9, já que esse é o tempo suficiente para que o nosso sistema atinja aquele valor. Uma característica importante que nós podemos destacar aqui no estado estacionário é que a gente vai deixar de ter derivadas na função. Se a gente se lembrar, quando nós vimos o vídeo de funções de transferência, nós já tínhamos falado sobre o estado dinâmico do sistema, que é o estado transitório, onde ele começa a ter um câmbio ou uma mudança até chegar ao estado estacionário. E vamos chegar aqui no estado estacionário num modelo que a gente chama de modelo estacionário, que é um modelo onde não existem mudanças, pelo tanto as derivadas são nulas. E se as derivadas são nulas, quando a gente aplicar a transformada de Laplace sobre essa derivada, sabemos que a derivada vira um S e que a função vira em função daquela variável complexa S. E ela também será igual a zero. Com isso a gente sabe então que nossa variável complexa é igual a zero. Então, no estado estacionário a gente tem derivadas nulas e no domínio transformado o S é igual a zero. Essa é a característica física que a gente tem das nossas equações do sistema dinâmico. Agora entendamos um pouco como é que funciona o teorema de valor final. Para isso, vamos aplicar a transformada de Laplace sobre a derivada da nossa variável. Então, se nós temos a derivada da nossa variável, vamos aplicar uma transformada de Laplace sobre essa derivada. Lembrando que nós também podemos representar essa derivada como a transformada de Laplace de f' de t. Qualquer das duas representações é a mesma coisa. Se nós usarmos a definição de transformada de Laplace, a gente sabe que, por definição, a transformada de Laplace de f' de t é igual a uma integral de 0 até infinito da função que queremos aplicar a transformada, no caso f' de t, vezes e elevado a menos st de t. Esse aqui, então, é a definição que você pode achar em qualquer livro de cálculo sobre a transformada de Laplace.
e que nós já tínhamos visto em um vídeo anterior, que simplesmente a transformada de Laplace de uma derivada de uma função é simplesmente um s que multiplica a função em s, f de s, menos a condição inicial f de 0, que é simplesmente substituir o tempo pelo valor de 0. Geralmente, no nosso curso de análise de sistema, nós vamos considerar aquela condição nula, mas é importante que vocês saibam que essa condição inicial existe e que está presente sempre que nós fizermos a transformada de Laplace de uma derivada de uma função. Agora, se aplicamos o limite quando s tende a 0, porque se a gente se lembra, quando s é igual a 0 é porque nós estamos no estado estacionário, e como nós estamos interessados em saber qual é o valor do estado estacionário, que é o valor final do sistema, então aplicando o limite, aqui então a gente está vendo que estamos aplicando o limite nos dois termos da equação, aqui o limite na integral e o limite aqui no s f de s menos f de 0. Vamos apagar aqui e vamos a resolver aquele sisteminha. Se nós resolvermos, por exemplo, o limite da parte esquerda, quando a gente está vendo aqui que o s tende para 0, nós vamos ver que aqui nesse exponencial, esse carinha aqui vai virar 1. Então, quando ele virar 1, unicamente vai ficar a derivada da função, ou seja, f' de t. Claro, quando a gente aplicar a integral desse carinha aqui, que é uma derivada, então a integral de f' de t vai ficar simplesmente f de t. A integral de f' de t vai ser f de t evaluado nesses dois limites, que vai ser f de infinito menos o f de 0, beleza? Aqui então fica igualzinho, o limite de s tendendo para 0 de s vezes f de s, aqui menos f de 0, que é a nossa condição inicial. Como ela não depende do s, nós podemos jogar fora do limite, e com isso a gente está vendo que nós podemos cortar as duas condições iniciais. Com isso aqui então nós temos chegado no teorema de valor final, que nós podemos representar ele no domínio do tempo, que é simplesmente o limite quando t vai para infinito da nossa função no tempo. Lembremos que quando t vai para infinito, a gente vai conseguir achar qual é o valor final do nosso sistema. Mas também no domínio transformado de Laplace, que é no domínio onde geralmente vai trabalhar, é simplesmente o limite de s tendendo para 0 de s vezes f de s. Vamos ver um exemplo rápido de como aplicar o teorema de valor final. Vamos supor que nós temos a seguinte função de transferência de segundo grau e a gente quer saber qual o valor da saída, ou seja, de y de s no estado estacionário, quando na entrada desse sisteminha aqui a gente aplica um degrau unitário, ou seja, a nossa entrada é um degrau unitário que em termos da transformada de Laplace é 1 sobre s. Então, se a gente já tem a função de transferência e a gente tem a entrada, a gente consegue determinar a saída e consegue, obviamente, determinar o estado estacionário, ou seja, o valor final. Vamos aplicar o teorema de valor final nesse carinha. Então, a nossa saída é simplesmente a função de transferência vezes a entrada. Vamos aplicar o teorema de valor final sobre a nossa função, que no caso é a função de saída, é s vezes y de s, do limite de s tendendo para 0. Com isso, então, vamos substituir o que é y de s, que é simplesmente g de s, que aqui a gente vê a função de transferência, vezes aqui o ds, por isso aqui aparece o s. Lembramos que o ds é uma entrada do tipo degrau. Aqui a gente vê que esse s corta com esse s de aqui. Geralmente a gente perturba os nossos sistemas com degraus unitários e é por isso que geralmente esses s vão cortar aí. E com isso só basta com aplicar o limite, ou seja, colocar todos os s iguais a 0, Com isso, a gente resolvendo o limite, a gente vai chegar que o resultado, ou nosso valor final,
é 4/5, ou seja, 0,8. A gente consegue ver aqui qual é a resposta de nosso sistema. É um sistema de segunda ordem, por isso a gente já esperava ter um sobressinal, como a gente está vendo aqui, e que ele efetivamente vai se estacionar em 0,8, que é o valor final do sistema. Amigos, isso é todo pelo vídeo do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido como é que funciona o teorema de valor final. Lá na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que vocês visitem o site. Lá vou deixar mais exemplos e vocês vão encontrar muita coisa sobre a teoria de controle. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo do site Controle Automático Educação. Até mais!